Opa! Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live, uma live muito especial, quando eu vou te passar uma metodologia que nós usamos para alinhar nossos sócios. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Neri, sou empresário contábil, sou sócio de uma empresa de contabilidade aqui no Espírito Santo e criador do canal Contabilidade Consultiva, que transforma contadores tradicionais em contadores consultores. E com isso, tendo negócios mais prósperos, conquistando mais clientes, aumentando o ticket médio dos seus contratos e sendo mais feliz na contabilidade, tendo mais realização como empreendedor contábil. Eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Seja bem-vindo, você que está chegando nessa live. Essa é uma transmissão ao vivo no Instagram, que de repente você não está vendo ao vivo, você está vendo a gravação. Seja muito bem-vindo também. Eu estou vendo aqui, cara, eu estou com um fiapo de cabelo aqui para cima, que ele não está caindo de jeito nenhum. Ah, agora foi. Ah, coisa boa. Tá igual o menino maluquinho. Deixa eu botar aqui esse microfone, que vai ficar melhor pra gente conversar. Enquanto isso, bem-vindos aí todos vocês que estão chegando. Ó, meu amigo, parceiro, sócio Fábio Queiroz, o Igor chegando aí, a Denise, Leonardo, grande Anderson Martins, meu amigo lá do Rio. Quando é que a gente vai poder tomar cerveja de novo, Anderson? Tem que passar logo essa loucura, né, bicho? Vou colocar isso aqui. Vocês estão me ouvindo, galera? Dá um joinha aqui no comentário, por favor, se vocês estiverem me ouvindo. E a gente já começa o nosso bate-papo. Vamos botar aqui. Cadê? Dá um joinha aí, galera, se vocês estiverem me ouvindo. A Jonathan deu joinha. Então, maravilha. Então tá funcionando. Legal. Gente, estamos nessa maratona de lives, uma jornada que nós começamos na segunda-feira, maratonas de lives com atalhos e obstáculos para você superar a crise, para que você possa seguir adiante e mais, crescer na crise. Isso é plenamente possível. Nós temos centenas de empresas contábeis que nesse momento estão crescendo por vezes mais do que cresciam antes, porque essa crise está trazendo muitos perigos, mas também muitas oportunidades. E aqueles contadores que conseguem capturar essas oportunidades estão crescendo. Agora, para você poder capturar essas oportunidades, é muito importante que você tenha seus sócios alinhados. E esse é um ponto que eu vejo muitos contadores, às vezes, com dificuldades. Eu resolvi hoje trazer esse tema de bate-papo aqui na nossa live do Instagram. Talvez possa te interessar se você tem uma empresa contábil, se você é sócio de uma empresa de contabilidade. Ou mesmo se você quer ter seu negócio contábil, pretende ter um sócio um dia, vale a pena ficar aqui desse bate-papo para você poder trocar essa ideia comigo, como alinhar seus sócios para chegar nos objetivos que vocês precisam. Então já vou até te fazer um pedido. Manda essa live para o seu sócio, manda essa live para o seu futuro sócio. Aqui na parte de baixo tem um aviãozinho, né? Tem como se fosse aquela folha de papel que você joga na cabeça dos outros. Então é isso aí. Você joga essa live na cabeça da sua sócia, do seu sócio, para que ele possa assistir essa live ou mesmo a gravação dela e não perca esse passo a passo que eu vou te ensinar, porque eu vou contar um pouco da minha jornada. Eu tive a oportunidade, ruim, mas uma oportunidade de passar por duas cisões de sociedade. Duas quebras de sociedade, inclusive, muito difíceis, né? A primeira que eu vivi foi uma quebra que quase chegou a vias de fato, de ver dois homens brigando, de cair na porrada na mão. Foi o que eu tive a oportunidade de ver e aprendi muito com isso. Eu quero compartilhar um pouco do que eu vivi para que você não possa viver o que eu vivi nesse caso. E pelo contrário, você possa ter uma sociedade cada vez melhor. Boa, inclusive, como eu tenho hoje. Então, é uma dos assuntos que nós vamos falar hoje. Eu trouxe aqui meu bloco de anotações. E isso é um ponto bem interessante, né? Eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás com as pessoas que me seguem e que são meus alunos no programa de formação Contador Consultor. Inclusive, uma pergunta. Tem alguém do PFCC aqui, galera? Quem é do PFCC, coloca aí no comentário PFCC, por favor. E o pessoal, e lá no PFCC, 51% das pessoas lá têm sócios. São empreendedores que têm 2 ou mais sócios nos seus negócios, né? 49% são pessoas, são contadores que atuam por conta própria. Não possuem sócios ou atuam como autônomos. Então, praticamente metade das pessoas que me acompanham tem sócios, a outra metade não tem sócios. Eu acho que esse assunto pode interessar aos dois lados, porque sociedade é o projeto, né, que você entra, que muitas vezes você une forças para você chegar mais longe.
E de fato é um grande desafio, né? Como você fazer com que os sócios andem na mesma linha, né? Esse que é o ponto a ser debatido, porque muitas vezes o que a gente vê nas sociedades isso é muito comum. Eu recebo muitas perguntas no direct nessa linha. Pedro, eu quero muito avançar, eu quero muito transformar o meu negócio contábil, mas o meu sócio não está deixando isso acontecer. Mas eu tenho dificuldade de convencer minha sócia. Você já viveu isso? Você já sentiu algum momento de você tentar fazer algo e não ter o apoio do seu sócio, da sua sócia? Ou mesmo, quem sabe, você ser o sócio que não deu apoio? Isso faz sentido para você? Se fizer, deixa um coraçãozinho aqui para eu saber se... Não coloca eu não, porque o teu sócio pode estar aqui, pode ficar desagradável. Manda só um coraçãozinho não dá para saber quem mandou não. Deixa um coraçãozinho aqui para mim. Mas é uma coisa muito comum que acontece, né? De como você faz com que os sócios andem na mesma direção. Andar na mesma direção, mesmo eles pensando diferente. E aí é um ponto importante, né? O que eu vou te ensinar aqui não é como você faz para as pessoas pensarem igual, porque elas nunca vão pensar iguais. Nós somos pessoas diferentes. Nós nascemos diferentes, né? Nosso corpo, Papai do Céu, deu pra gente habilidades diferentes, nós tivemos histórias diferentes, né? Criações diferentes, educação diferente, nós temos gostos diferentes. Sócios, inclusive, idealmente, é você ter um sócio que tenha competências complementares do que a sua. Porque se for um sócio que é igualzinho a você, do ponto de vista de comportamento, de habilidades, é uma sociedade, de certa forma, que ela pode ser uma sociedade pobre. Pobre porque você não vai complementar com coisas que você precisa. Digamos que na contabilidade de uma sociedade bacana, que possa ser produtiva, é quando você tem um sócio que ele tem uma habilidade numa área e outros sócios têm habilidades em outras áreas. De maneira que eles consigam unir energias e unir forças, e aí quando eles se unem, não seja 1 mais 1 virar 2, é quando 1 mais 1 vira 11. Isso que é sinergia, quando 1 mais 1 vira 11, não vira 2. Percebe? Quando você une energia de forma que a soma das partes é maior do que as partes individualizadas, aí é o que a gente chama de sinergia, quando existe esse efeito de multiplicação. Idealmente, uma sociedade deveria ter esse efeito de multiplicação. Esse efeito do 1 mais 1 é 11. Percebe? Só que isso, digamos que na teoria é bonito, mas na prática é difícil. Requer energia, requer suor. E aí, na parte da prática, é que muitos contadores tropeçam. Eu quero compartilhar o que eu vivi em relação a esse assunto. Eu quero compartilhar o que a gente faz lá na Marco, porque talvez tenha algumas sacadas que possam te ajudar a seguir nesse caminho, para que você tenha uma sociedade que tenha sinergia, e não seja só uma soma de 2 fatores, ok? Que seja sinergia, que tenha sinergia. E para isso, é muito importante que a gente consiga construir acordos. E esse é um grande desafio, né? Como é difícil a gente construir acordos com as pessoas, né? A maioria de nós, gostaria muito que nossos desejos fossem atendidos. Faz isso porque vai dar certo. Só que hoje em dia as pessoas não respondem mais a isso, né? Hoje em dia, não só no que tange a sócio, né? Mas até mesmo um funcionário. Se você chega para um funcionário e fala, faz isso porque eu estou mandando, a chance desse funcionário não se comprometer e não fazer direito é muito grande. Porque as pessoas, elas não fazem bem aquilo que elas não entendem. Elas só fazem bem aquilo que elas entendem o porquê estão fazendo e de alguma forma se comprometem a fazer aquilo. Porque se uma pessoa faz algo que ela não faz a menor ideia por que ela está fazendo isso, ela vai fazer de qualquer jeito. Ela vai fazer de qualquer jeito. Isso já aconteceu com você? Você já teve algum funcionário? E a gente tem participações especiais. É a pérola berrando, é a cachorra, não tem problema, isso é home office, né? É a esposa dando xi. Eu vou criar um estúdio para mim, você vai ver. Vai ficar bonito, você vai ver. Voltando aqui, você já teve essa situação? Enfim, todos nós vivemos. E quando se fala de sócio, é ainda mais difícil, né? Porque o sócio você não tem poder de hierarquia sobre ele. E aí o jogo fica mais complicado. Porque quando é um funcionário, se um funcionário não faz o que você pede e você é o contratante, você tem o direito de desligar esse funcionário. Afinal de contas, você está contratando os serviços dele, ele está te dando horas de trabalho, sua experiência de trabalho, mas você está nessa relação de hierarquia, né? De mandar. Agora, quando é um sócio, como é que você faz? Como é que você faz para mandar num sócio? Na verdade, não se manda, né? Porque se você mandar, isso é um ponto importante de ter clareza, tá? Se você tenta mandar em alguém,
Talvez no primeiro momento você até consiga, mas essa pessoa vai ficar com rancor no peito dela e ela vai querer retribuir de alguma forma. O gatilho da reciprocidade vai funcionar de alguma forma, ela vai querer revidar. E o que a gente vê muitas vezes são sociedades que é uma guerra de um lado com o outro. São sócios se alfinetando o tempo todo, sócios se atacando e param de ter foco na solução e passam a ter foco no problema, especialmente em quem é o culpado do problema. Esse é o pior comportamento que uma sociedade pode ter. Quem é o culpado do problema? Em vez de pensar como a gente resolve esse problema, fica se pensando quem criou esse problema. Inclusive eu mesmo já caí nessa armadilha algumas vezes. Então, muita atenção, né, de como você mantém a sociedade alinhada. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar algumas sacadas importantes para que isso aconteça. Beleza? Eu falei contigo que eu vivi 2 cisões de sociedade, né? Eu presenciei essas 2. Uma eu fui partícipe dela, eu fui ouvinte dela, outra eu fui autor dela. Eu vou te contar essas 2 cisões de sociedade para você saber como é que elas foram. A primeira foi uma cisão de sociedade do meu pai. Se você conhece a minha história, se não conhece, eu vou contar rapidamente. Nós somos do Rio de Janeiro, nascemos no Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, meu pai é de lá, minha família toda. Meu pai trabalhava numa grande indústria, essa indústria foi vendida para uma outra empresa, e essa empresa que comprou essa indústria trocou a diretoria inteira. Meu pai era controller, contador, foi desligado dessa empresa. E aí ficou puto da vida, cara, não vou mais trabalhar para ninguém, eu quero montar meu negócio e tal, e colocou na cabeça que ia montar um negócio. E aí ele encontrou com um vizinho, lá no Rio ainda, que ele tinha passado num concurso público aqui para o Espírito Santo, onde a gente mora hoje. E ele falou, Marcão, o nome do meu pai é Marco Aurélio, Marcão, o Espírito Santo, cara, tá crescendo muito, é um estado que parece muito com o Rio de Janeiro, inclusive é bem pertinho, pô, são só 7 horas de distância de carro, e lá tem uma oportunidade muito grande, porque tem muitos condomínios subindo e não tem administradora de condomínios lá no Espírito Santo. Então por que a gente não vai lá e monta uma administradora de condomínios? Meu pai veio para o Espírito Santo para conhecer e ficou apaixonado aqui no Espírito Santo. Inclusive uma pergunta aqui, quem de vocês conhece o Espírito Santo? Coloca no comentário aqui, eu. Deixa eu ver se alguém já veio aqui na terrinha capixaba. Meu pai veio para o Espírito Santo e ficou apaixonado. Isso há 19 anos atrás, isso nós mudamos no final de 2001. E meu pai colocou aquilo na cabeça, foi pensando, e tomou a decisão de, cara, vou para o Espírito Santo, vou montar uma empresa lá. E veio ele com esse vizinho que se tornou sócio, eles eram sócios da empresa. Só que acontece, eles foram em situações diferentes. O meu pai foi de cabeça, de corpo e alma. Olha quanta gente veio para o Espírito Santo. Ah, que legal aí, ó. Tem a galera que já é capixaba de nascença. Essa não conta, você vê quem vem de fora. É, isso aí. Então meu pai veio para o Espírito Santo, ele se jogou como o projeto da empresa, tinha um outro nome na época, não era Marco Condominial ainda, ele se jogou de cabeça naquele projeto. E pegou todas as economias que ele tinha e usou aquilo para investir na empresa, para o sustento da família. E esse outro sócio dele, na época, ele tinha sido aprovado no concurso público. E um funcionário público não pode operar um negócio naquele tipo de funcionário público que ele era, não podia ter um negócio, não podia ser sócio administrador de uma empresa. Ele veio como sócio cotista. Mas ele veio com uma outra expectativa. O meu pai veio com a expectativa de fazer o negócio crescer do zero. Esse sócio do meu pai veio com a expectativa de ter um negócio que pudesse gerar lucro para ele. E no início foi muito difícil, mas assim, muito difícil. A gente passou momentos delicadíssimos, porque, imagina, meu pai veio do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, a gente não tinha familiar nenhum aqui, não tinha nenhum amigo, não conhecemos ninguém, absolutamente ninguém aqui no Espírito Santo. Na época tinha um preconceito muito grande com os cariocas aqui, de tipo assim, pô, peraí, carioca sempre espertalhão, quer levar vantagem, porra, o cara tá vindo do Rio de Janeiro para trabalhar com administração de condomínios, que mexe com o dinheiro dos outros. E assim, tinha muita desconfiança, né, em cima do meu pai não conseguia cliente de jeito nenhum. E os meses iam passando, e a família grande, né? Não sei se você sabe, mas aqui em casa nós somos 5. Éramos na época, né? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. Então são 5 boquinhas para alimentar. Boquinhas grandes, né? Só eu, 1,94 m. Então você imagina só quanto de comida não era lá em casa. E foi muito difícil, assim. Tudo que meu pai guardou de dinheiro foi deteriorado. Todo o patrimônio dele ele foi tendo que vender para poder sustentar a família. Mas ele continuou acreditando, ele perseverou, ele manteve energia. E aí ele chegou um momento que começaram a surgir as brigas, né? Porque meu pai tinha uma expectativa de negócio, meu pai estava lá trabalhando na empresa, suando, colocando a camisa, virava a noite literalmente trabalhando, meu pai. Quantas e quantas vezes eu vi meu pai virando a noite no escritório? E o outro sócio não trabalhava, o outro sócio era só um sócio cotista
e começou a cobrar meu pai para ter distribuição de lucros. E o meu pai cometeu um pecado fatal. Um pecado assim que eu digo para você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo aqui agora, não cometa esse pecado. Porque esse pecado, o mesmo pecado que o meu pai cometeu aqui na primeira cisão de sociedade, nós cometemos, eu cometi depois na segunda cisão, que foi não prestar contas. Meu pai cometeu um pecado fatal, que era não fazer a contabilidade da própria empresa. E o meu pai é contador. Meu pai não fazia a contabilidade da própria empresa. Por que não fazia? Porque meu pai estava privilegiando dar o tempo dele para atender os clientes, para conquistar clientes, e dava menos tempo para a gestão. Então ele tinha mais foco na operação do negócio, em fazer o negócio sobreviver, do que prestar contas do negócio. E isso virou um verdadeiro câncer na empresa. Um verdadeiro câncer porque o outro sócio começou a cobrar meu pai e achou estranho, depois de 1, 2 anos a empresa não dava lucro e começou a desconfiar do meu pai, que se meu pai estava fazendo as coisas certas, meu pai, por outro lado, não se organizava, não conseguia prestar contas e começou a ter conflito, e começou a ter agressões, e começou a ter ofensa entre eles. E até o momento que eu lembro, cara, uma vez, uma cena assim, eu tinha na época, sei lá, acho que devia ter 16 anos de idade. Eu trabalho com meu pai desde os 14, né? Quando a gente veio para o Espírito Santo, eu tinha 14 para 15 anos. Meu pai precisava de ajuda, né, para trabalhar, não tinha dinheiro para contratar funcionário, e eu, depois do colégio, eu ia lá e ficava digitando boleto de condomínio, né? Na época não tinha cobrança registrada, os boletos de condomínio eram aquele formulário contínuo, que você ia na máquina de datilografar para digitar, um a um. Eu trabalhava com meu pai desde aquela época, eu lembro da cena, eu também emitia notas fiscais, né? Na época era aquela nota fiscal impressa, né? E aí você tinha que digitar também a nota fiscal, aquela coisa toda. Eu lembro de uma briga do meu pai pegando o bloco de nota fiscal. Aqui, seu filho da puta! Pô, tacava no peito do outro. Isso aqui, eles brigando por isso. E foi uma cena muito marcante que aconteceu. Para vocês terem ideia, essa briga entre sócios virou uma ação de dissolução de sociedade, uma ação que ficou muitos anos correndo, gastou-se muito dinheiro com isso. Com advogado, com perícia, com uma porção de coisas. Um desgaste enorme, porque... E hoje, mais velho, a gente consegue identificar, né? Eu acredito que houve erro dos dois lados. Erro do meu pai, porque ele não se organizou, ele não priorizou prestar contas. E é uma falha muito grave numa sociedade, né? Uma função, uma obrigação do sócio administrador prestar contas. Meu pai não fez isso aí de maneira plena. Por outro lado, o outro sócio também errou da forma como ele comunicou. Ele errou também nas expectativas, né? Ele esperava que o negócio desse retorno em 1 ano. E não existe negócio que dá retorno em 1 ano. Você pega até franquias, né? Quando você pega a franquia, o prazo de payback é coisa de 2 anos, 3 anos. E ele queria que não fosse um negócio baita lucrativo em 1 ano. E, enfim, uma série de problemas. O que eu quero te dizer, você que está me assistindo, é o seguinte. Muita atenção. Você tem que sempre manter o respeito na relação societária. Nunca deixar chegar nesse ponto que chegou do meu pai com o antigo sócio dele. De ofensas, agressões pessoais, quase vias de fato, de porrada mesmo. E isso foi algo muito ruim e que teve bases, né? Teve causas de muitas outras formas. Então, muita atenção com isso. Então, essa foi a primeira cisão de sociedade que eu vivi. Para terminar essa história, depois de muitos anos de processo judicial, eles não se falavam mais, inclusive, não tinha diálogo entre eles. Era uma questão de briga, virou uma questão de honra, né? Existe até um fenômeno em negociação que a gente chama que é de escalada irracional. O que é a escalada irracional? É quando você tem partes competindo por algo e essa competição fica tão acirrada que elas não raciocinam mais, elas só estão movidas pela emoção. E é mais ou menos quando tem um leilão, não sei se você já viu aqueles filmes de leilão, eu dou 30 reais, eu dou 50, eu dou 70, eu dou 80, eu dou... E daqui a pouco não importa mais o valor do bem, o que importa é a competição, quem vai ganhar aquele leilão. Isso é o que a gente chama de escalada irracional. E era exatamente o que acontecia, eles estavam numa escalada irracional e sangrando os dois, se batendo os dois. Até que finalmente a gente conseguiu chegar num acordo financeiro, enfim, de fazer a cisão consensual, depois de muitos anos de briga. Então, muita atenção com isso. E a segunda cisão de sociedade que eu vivi foi, aí eu já participando, e a culpa foi minha também, foi uma cisão de sociedade que aconteceu no meio da crise. A crise do mercado imobiliário do governo Lula, não sei se vocês se recordam, tivemos uma crise bem feia, né, na época da Marolinha, enfim. E aí a gente também tínhamos várias empresas, né? Na época já estavam com outra estrutura, tínhamos administradores de condomínios, uma imobiliária, tínhamos uma terceirização de mão de obra, tínhamos outros negócios.
E tinha um outro sócio, uma pessoa incrível, inclusive nosso amigo até hoje. Esse já foi uma cisão de sociedade mais consensual, mas, sem brigas, mas também uma cisão de sociedade pautada principalmente porque nós não prestávamos conta. E aí veja, né, nós repetimos o mesmo erro que a gente tinha repetido anos atrás, a gente perseverou no mesmo erro e gerou de novo o mesmo resultado, uma cisão de sociedade, porque não prestava-se conta, não tinha contabilidade da empresa, não tinha controle financeiro da empresa. E aí começou a ter desconfiança não do que estava se fazendo, você está tirando dinheiro da empresa, não isso, mas das decisões. Né? Quando você não tem informações financeiras, quando você não olha para os números da sua empresa, você está sempre no feeling. E é uma coisa que eu sempre falo quando a gente trata com os empresários, o problema de você tomar decisões subjetivas, decisões pautadas da minha percepção, é que a gente percebe o mundo de maneira diferente. Então imagina, eu estou aqui numa sala, e essa sala, como eu tenho uma camada de gordura que me protege, sabe? Para mim tá quente, para mim tá calor. Se tivesse do lado alguém bem magrinho, que não tivesse essa camada de sensualidade que eu tenho, essa pessoa estaria sentindo frio. E se a gente fosse tomar a decisão para decidir o que a gente faz com o ar-condicionado, a gente poderia brigar, porque para mim tá calor, então diminui a temperatura. Para ela tá frio, então aumenta a temperatura. E quando, na verdade, o jeito de se tomar decisão entre sócios não é na percepção pessoal, mas é você olhar para o termostato, para o medidor. É olhar para o ar-condicionado e falar, cara, nós estamos com 24 graus. E o que nós combinamos era que a temperatura ficaria em 22 graus, portanto, vai para 22 graus. Esse é o jeito certo de você tomar decisões entre sócios, pautado em dados e informações objetivas e não subjetivas. Porque quando você leva para a subjetividade, cada um é um universo em si, cada um enxerga a vida, o mundo de uma forma diferente. E isso é um potencial gerador de conflitos. Quando você começa a tomar decisões muito subjetivas o tempo todo, o que eu acho, daqui a pouco vira briga. E foi exatamente o que aconteceu na sociedade. Nós tomamos muita decisão do que eu acho, e aí a sociedade não perseverou, a gente acabou fazendo essa cisão de sociedade, foi uma cisão amigável, enfim, nosso ex-sócio ficou com a imobiliária, né? Nós tínhamos uma imobiliária e a gente ficou com a administração de condomínios. E o curioso disso tudo, né? Contando mais essa história para você, é que depois disso que veio o basta. Foi depois disso que a gente falou, cara, não dá. Não dá pra gente errar de novo no mesmo lugar. Nós temos que fazer uma gestão profissional do nosso negócio. A gente não pode ter uma empresa em que a gente não domina os números. A gente não pode ter uma empresa que a gente toma decisão no escuro. Foi aí que começou toda a jornada que depois se transformou a gente numa empresa de contabilidade consultiva. Porque nós aprendemos a fazer gestão financeira, nós implantamos isso na nossa empresa, nós crescemos, nós tiramos ela da crise e depois nós começamos a fazer isso para as outras empresas. Então, eu diria que nós aprendemos muito com os nossos erros. Foram erros duros que geraram 2 cisões de sociedade, né? Mas que fortaleceram a gente para criar um modelo de negócio de contadores que ajudam a resolver a verdadeira dor dos empresários, que é tomar decisões melhores, quer ser um gestor melhor, quer ter mais resultado, mais lucro, com base aí nas informações financeiras e contábeis. Então, foi isso que aconteceu com a gente. E qual a dica que eu te dou para que isso não aconteça com você? O que são pontos que eu quero reforçar para você manter um alinhamento entre os sócios? Primeiro, é muito importante você conhecer quem é o seu sócio. Seja o seu sócio que está chegando, se você estiver negociando com esse sócio, com essa sócia para começar uma relação, seja o sócio que você já tem, você entender quais são os sonhos do seu sócio. Você entender quais são os medos do seu sócio. Você precisa ter clareza do quais são as premissas, quais são as bases dele ou dela. Porque você vai ver que às vezes, quando vocês estão negociando coisas, o seu sócio cria resistência porque ele tem um medo. Ele tem um medo que se você consegue mostrar para ele que esse medo não vai acontecer, ele vai junto com você, ele vai caminhar com você. As pessoas têm diferentes níveis de tolerância a risco, né? Tem gente que, beleza, vamos ter a nossa empresa, vamos ficar apertado, vamos tomar prejuízo por 1 ano e depois essa empresa vai dar lucro. Tem sócio que tolera esse tipo de risco, tem sócio que não tolera. Não, cara, 1 ano de prejuízo é muita coisa, eu estou contando com essa grana porque eu vou botar meus filhos para estudar no colégio ou porque eu preciso ter mais segurança. Então, assim, conhecer o seu sócio, entender o perfil do sócio, ser um sócio mais arrojado, ser um sócio mais com menos arrojado, isso é muito importante. Você ter esse diálogo, entender o perfil, entender que as pessoas são diferentes.
Também é um ponto muito importante. Não tem como todo mundo ser igual. Até porque se fosse igual, a sociedade não teria tal da sinergia, como a gente falou. Então é algo muito importante que você tenha essa clareza e esse relacionamento com o seu sócio, de entender o perfil dele, de entender o perfil dela, de entender quais são as suas prioridades, quais são os seus poderes, quais são as suas limitações. E isso é uma coisa que se constrói com o tempo, né? Existem até algumas metodologias que podem ajudar, de repente, trazer uma consultoria para te ajudar, para construir um plano estratégico da tua empresa, um plano estratégico pessoal, isso tudo ajuda. Mas eu acho que a construção ao longo do tempo, ela é uma construção mais sólida. Então a dica que eu te dou é isso. Mas a principal dica que eu te dou é a seguinte. Eu vejo que muitos contadores não fazem isso e por isso que tem problemas sérios. É você não ter uma rotina de reuniões com os seus sócios. Essa é a principal dica que eu quero te dar hoje à noite e eu quero te ensinar como a gente faz na nossa empresa. Que é você criar uma rotina de reuniões periódicas com os seus sócios. Lá na nossa empresa, essa rotina acontece, as reuniões acontecem todo mês, inclusive hoje ela aconteceu. Foi por isso que veio a ideia de compartilhar contigo essa live hoje, inclusive. Todo mês nós fazemos reunião com sócios. Eu peguei aqui no meu registro, desde 2012 nós temos todo mês uma ata de reunião de sócios. Estamos fazendo 8 anos agora que nós temos essa rotina de todo santo mês sentar e repensar a empresa. E até uma curiosidade, nessa segunda sociedade que a gente acabou encerrando, nós tínhamos 2 imóveis, né? São 2 casas, uma do lado da outra. Numa casa ficava a administradora de condomínio e na outra casa ficava a imobiliária. A minha sala ficava de frente para a sala do meu antigo sócio. De frente. Sabe o que é de frente? Porta a porta. E eu passei mais de 1 ano sem me reunir com esse sócio. Nós só tínhamos conversa de corredor. Sabe aquela conversa de corredor? Vinha um problema na tua cabeça, eu levantava, ia lá na sala dele e tirava uma dúvida. Eu falava uma coisa. Vinha um problema na cabeça dele, uma oportunidade, levantava, vinha e tirava uma dúvida. Mas nunca uma conversa estruturada, com começo, meio e fim, com objetivo, com métrica, nunca. Era sempre uma conversa de corredor. E apesar da gente estar na mesma sala, na sala uma de frente para a outra, nós estávamos distantes. Apesar de estarmos uma de frente para a outra, nós estávamos distantes. A ponto de chegar um momento dessa sociedade ser encerrada, desse meu outro sócio pedir para sair. E a gente fazer essa cisão de sociedade. Por outro lado, hoje somos em 3 sócios na empresa, nós não temos mais contato presencial, pelo coronavírus agora não, e antes mesmo a gente já estava trabalhando mais afastado. Graças a Deus, a gente cresceu tanto que o imóvel onde a gente está hoje, essa casa, não comporta mais a nossa empresa. A gente está tendo até uma mudança de sede agora. Então, estou trabalhando em casa, vai fazer 1 ano agora. E nós somos muito mais próximos porque nós criamos uma rotina. E essa rotina é exatamente essa rotina de reunião mensal de sócios. E o que se fala, o que se faz nessa reunião de sócios? É isso que eu quero te dar essa dica. É uma reunião em que você tem um compromisso. É um compromisso de você, junto com os seus sócios, de pensar e repensar o seu negócio. De conferir se o negócio está caminhando na direção que vocês querem. Porque quando você tem uma rotina de reunião, você consegue pegar os problemas enquanto eles ainda são pequenos. Você consegue matar o leão enquanto ele ainda é um filhote. Agora, se você só faz reunião na hora que o leão vira o grandão, aí tá difícil. Aí você vai ter que brigar com um leão forte. É muito mais inteligente você matar os problemas enquanto eles são pequenos. E geralmente tem problema que você só mata se você unir forças. Tem coisa que você sozinho consegue resolver. Sozinha consegue resolver. Tem coisa que não. Você precisa de ajuda. Você precisa de apoio, de dinheiro, você precisa de tempo, de pessoas. E você precisa do seu sócio para provar isso tudo. Então essa rotina de reunião de sócios ela é muito poderosa para que vocês possam prevenir problemas, antever problemas e mais, construir soluções. Vocês não imaginam, gente, durante esse período de crise, né, que para todo mundo está sendo um período muito desafiador, como foi importante essas reuniões de sócios, porque nós tomamos uma série de mudanças, uma série de estratégias, que essas estratégias fizeram nosso negócio crescer ainda mais, mesmo na crise. E que se não fosse essa reunião de sócios, talvez esse alinhamento, talvez nós não tivéssemos feito isso. Então é uma reunião muito poderosa para você construir na tua empresa, para que a alta direção da sua empresa seja uma alta direção firme, sólida, que vocês consigam caminhar na mesma direção. Negociar acordos, como eu falei logo no início, chegar em consensos.
Esse é o ponto. Não é impor um ou outro, eu estou certo, eu estou errado. E uma dica que eu dou, né, lá na minha empresa, inclusive, nós éramos assim, né, eu tinha a maior parte das cotas societárias e meus outros sócios tinham a menor parte das cotas societárias. Então, em tese, por direito de voto, eu poderia chegar e falar, não, eu quero que faça desse jeito, porque minhas cotas tinham mais peso do que a dos outros. Mas o que a gente combinou sempre? Aqui em sócios nós temos o mesmo poder, nós temos o mesmo peso. Veja só, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você não é capaz de convencer o seu sócio, a sua sócia a fazer alguma coisa, como você quer convencer o seu cliente? Se você não é capaz de convencer o seu funcionário a fazer alguma coisa, como você vai... seu sócio a fazer alguma coisa, como você vai convencer seu funcionário? O teu primeiro desafio é convencer teu sócio. É quase que uma barreira de validação se a tua ideia é boa ou não. Claro que por vezes tem sócios que não estão andando alinhados, enfim. Mas é um desafio que os empreendedores têm que viver. E para isso você precisa construir essa relação, construir esses ritos, essa rotina de reunião de sócios. Ela é muito importante. O que a gente fala nessa reunião de sócios? Nós tratamos obrigatoriamente de 4 pontos. São 4 assuntos que a gente fala toda a reunião de sócios e que esses assuntos eles guiam pontos que a gente tem que passar por eles. O primeiro assunto a gente chama de análises, né? A primeira é a análise estratégica. E o que é análise estratégica? Estratégia é caminho, ok? Estratégia é a escolha que você faz para sair do ponto A, de onde você está, para você chegar no ponto B. Então você sair do ponto A atual para o ponto B desejado. O caminho para você chegar do ponto A para o ponto B é estratégia. A análise estratégica é justamente para saber, nós estamos no caminho para chegar no ponto B que a gente quer? Eu vou até um pouco antes. Nós sabemos que ponto B é esse? Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar nesse ponto B em quanto tempo? Muitas empresas contábeis não têm esses objetivos. Se você não tem objetivo, como foi ensinado lá em Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você tem que saber onde é seu ponto B. Da mesma forma que você tem que saber onde é seu ponto A. Você está onde hoje? Qual a sua posição financeira, estratégica, de mercado? Então, a análise estratégica é justamente para a gente definir como a gente quer construir o futuro da nossa empresa. E é um momento muito importante para a gente alinhar visões. Porque, veja, o meu trabalho hoje é totalmente focado na formação de contadores consultores. E esse meu trabalho me dá uma visão ampla do mercado, né? Então eu consigo hoje ver o que grandes empresários contábeis estão fazendo, eu consigo ver o que as empresas de tecnologia estão fazendo, eu consigo ver o que está acontecendo no mercado internacional, quem está vindo, quem não vem, o que está dando dinheiro, o que não dá. Mas eu não estou lá no dia a dia exatamente gerenciando as equipes mais. Então eu tenho um ponto de vista, os meus sócios têm outros pontos de vista, e quando a gente troca e funde esses pontos de vista, nós criamos algo maior. Então, é o momento de você pensar e repensar exatamente isso, onde você quer chegar. Essa é a primeira análise, a análise estratégica. Segundo ponto que a gente analisa obrigatoriamente, e esse, meu amigo, você precisa ter de qualquer forma, que foi o que eu falei mais cedo, você precisa de uma análise econômico-financeira. Você precisa criar essa rotina de analisar, de gerar e analisar as demonstrações contábeis da sua empresa de contabilidade. E olha, o que eu conheço de contador que não faz a contabilidade da sua própria empresa, bicho, tá fora do gibi. Fora do gibi é velho, hein? Porra, agora eu denunciei a minha idade, hein? Tá fora do gibi. Um dia desse eu mandei uma também que fiquei até com vergonha depois que eu falei. Enfim, tá fora do gibi. Como é que pode um contador não fazer a contabilidade da sua própria empresa? Até pode, meu pai é contador e não fazia, mas nos dias de hoje não tem como. Em tempos em que os empresários estão pedindo ajuda para melhorar a gestão, como é que você quer melhorar a gestão do teu cliente se nem você faz uma gestão profissional da sua empresa de contabilidade? Então, essa reunião de sócios é também um marco para você analisar demonstrações contábeis. E olha, não é só produzir, é analisar. Isso tem que servir para alguma coisa, porra. Se tu não está olhando para a contabilidade para nada, ou ela não reflete a realidade, ou você não sabe interpretar isso que você está gerando. É muito importante. Até mandaram uma mensagem aqui agora. Agora eu estou vendo o comentário de vocês. Aqui faço pelo QuickBooks, mas está atrasado. Então, princípio, não pode estar atrasado, coloque-se em dia. É importante ter essa contabilidade todo mês. De uma maneira ideal, você deveria ser o primeiro cliente de fechamento contábil da sua empresa. Aquele cliente que no dia 1, se possível, você fecha a contabilidade. Já fecha a folha, já importa as notas, fecha os impostos, já gera a contabilidade. E o seu primeiro cliente da sua empresa é ter contabilidade, a sua própria empresa contábil. Esse é o ideal para você.
para que você possa tomar decisões. E aí, decisões olhando tanto para o caixa, olhando para o que entrou, para o que saiu e para o que sobrou, quanto para o regime de competência, né? Para o que você gerou de resultado, o que você gerou de gasto, o que você gerou de receitas, a sua posição patrimonial. Você ter essa visão dupla, né, da gestão. E vocês, contadores, sabem muito bem disso, cara. Você tem que ter essa visão do caixa, que é muito importante. Às vezes nós temos inadimplência, então a nossa empresa está dando lucro, mas a disponibilidade é menor, porque temos uma inadimplência. Então você tem que saber do caixa. Às vezes você está lá com o teu gasto, mas tem a opção de gastos que você não desembolsa agora, férias, 13º, depreciação que você não desembolsa nunca. Então assim, você tem que ter essa visão do regime de caixa e do regime de competência. E isso é muito importante para você se fortalecer como empresário e até mesmo, como eu te disse, para você se fortalecer para ajudar seus clientes. Porque se você não faz uma gestão boa dentro de casa, como é que você quer ajudar teu cliente a fazer uma gestão na casa dele? Se você não tem controle financeiro da sua empresa, como é que você quer terceirizar o financeiro do seu cliente, fazer BPO financeiro? O primeiro cliente de BPO financeiro tem que ser você. Percebe? Então, nessa segunda assunto da reunião de sócios é quando nós analisamos a parte financeira, econômica e patrimonial do nosso negócio. Como é que está a nossa empresa está endividada, qual é o perfil desse endividamento, se nós estamos com resultado, se nós não estamos, se nós vamos pegar o Pronamp, se não vamos pegar o Pronamp, se nós vamos aumentar, enfim, investir, contratar mais profissionais ou não. Tudo isso é debatido nesse segundo ponto. E aí um convite que eu te faço, você ter essa rotina para analisar tudo que você tem de resultados, aspectos financeiros disso. Terceiro ponto que a gente fala nessa reunião de sócios, uma análise mercadológica, uma análise de mercado. É nesse terceiro ponto que a gente analisa como está o nosso marketing e como estão as nossas vendas. O que é marketing? Não é marketing, nesse ponto de vista, é como está o mercado, como estão os nossos concorrentes, como está nosso posicionamento, como está nosso preço, como estão nossos diferenciais, quantos leads, né, quantos potenciais clientes estão chegando para a gente. Então você analisar a nossa estratégia de marketing. E vendas, como você converte, né, esses potenciais clientes em clientes efetivos. Como é que estão essas conversões? Quantas reuniões nós fizemos? Quantas propostas nós emitimos? Dessas propostas, quanto nós fechamos? Por que estamos fechando mais? Por que estamos fechando menos? E tudo isso é muito importante. Você tem que ter métrica. Você tem que ter métrica. Não pode, lembra da questão do feeling? Não pode ser feeling. Porque se é no feeling, imagina só no momento de crise, tem pessoas que estão mais pessimistas e pessoas que estão mais otimistas. A crise mexe com o sentimento das pessoas. Se fica no feeling, a pessoa vai achar que está tudo uma merda, a pessoa maluca vai achar que está tudo uma maravilha. Percebe? Você tem que ter número, você tem que ter métrica. Então você tem que ter, como a gente tem lá, um CRM, um sistema de vendas, um Customer Relationship Management, um sistema de vendas, para me dizer quantos negócios nós começamos e quantos negócios nós fechamos. Você precisa ter essa métrica. Porque se você não tem essa métrica, você não tem como dizer se o teu negócio está aumentando ou está diminuindo. Tem uma máxima na administração que ela é muito poderosa. Você só é capaz de gerenciar aquilo que você é capaz de medir. Se você não está medindo o seu negócio contábil, você não está gerenciando ele, você está tocando ele. Talvez você esteja sendo tocado por ele, inclusive. O negócio, a vida está te levando. Nem sempre a vida leva para a gente para o caminho bom. Nem sempre. Às vezes o mar está revolto, os ventos estão sem direção e afundam navios. Então você precisa tocar o seu negócio e para isso você precisa ter métrica. Saber quantas visitas, quantas propostas você emitiu por mês. E tudo isso é analisado nesse terceiro ponto dessa reunião, que é a análise mercadológica de marketing e vendas. É aí que a gente pensa o nosso negócio. E por fim, quarto e último tema obrigatório que a gente fala é a análise operacional. Como está a operação da nossa empresa, como estão as entregas da nossa empresa. Porque de nada adianta a gente vender se a gente não entrega. E aí nessa análise operacional, a gente fala de vários fatores. A gente fala de pessoas, como é que estão nossas pessoas, como é que estão nossas lideranças, se elas estão fazendo o que elas precisam fazer, como é que está nosso time, se precisamos de mais gente ou não. Pô, às vezes tem um setor que está começando a ficar obstruído, tem que contratar. Às vezes tem um setor que está muito ocioso, tem que demitir. É nesse momento que a gente pensa isso. É quando a gente pensa os processos, o que está funcionando, o que não está funcionando. Será que nosso processo de onboarding, de entrada de cliente está funcionando? Nosso processo de folha está funcionando, de impostos, de atendimento ao cliente? É quando a gente pensa a operação, a entrega. A tecnologia que a gente está usando está funcionando? Aquilo que a gente se comprometeu a implantar está sendo implantado? Então, esses são os 4 assuntos que eu sugiro que você trate em toda reunião de sócios. Se você tem uma reunião de sócios, traz esses 4 temas e debate sobre esses 4 temas.
Se você fizer isso, eu posso te garantir, meu amigo, minha amiga, você vai revolucionar sua empresa de contabilidade. Porque você vai gradualmente ajustando as arestas, conectando as peças, apertando os parafusos, as coisas vão começar a se encaixar e vão evoluir, e vão evoluir. E essa periodicidade de uma reunião mensal, eu acho que é um tempo bacana, porque um mês é um tempo que já deu para muita coisa acontecer, para você fazer muita coisa, mas não fica assim, tempo curto demais para não ter dado resultado, nem um tempo longo demais para você não acompanhar. Então essa rotina de reunião mensal é muito poderosa. Você tem ideia, lá na nossa empresa, a nossa reunião demora entre 2 e 3 horas de duração. Então até falando para a gente tentar fazer isso mais rápido, para a gente consumir menos tempo. Mas é uma reunião muito importante para a gente. Mas mesmo assim, bota aí 3 horas de duração, tá? Uma reunião de 3 horas de duração. Cara, o teu mês, se você fosse um funcionário, você ia trabalhar 220 horas, se você fosse um funcionário. A gente que é empreendedor, você sabe que a gente trabalha muito mais do que isso. Porra, o que é 3 horas dentro de 300 horas você trabalha? Fala para mim. Isso é 1%. Você vai dedicar 1% do seu tempo, do seu mês, para você garantir que o teu negócio está crescendo na direção que ele precisa crescer. Então, não deixe de fazer isso. Não deixe de criar essa rotina. Ela é muito poderosa. Essa rotina de reunião de sócios, ela vai revolucionar a sua empresa. Faz sentido isso para você, gente? Me diz aí, você que está ao vivo comigo, coloca aqui no comentário. Isso faz sentido? Dá um joinha aqui para mim. Porque às vezes pode fazer sentido para mim, mas não fazer para vocês, percebe? Claro que a gente está aqui para trocar, não tem certo, não tem errado. A gente está aqui para compartilhar o que a gente faz, o que a gente aprendeu, o que a gente errou. Eu tenho outra dica importante para te dar também sobre isso, cara. Legal. Você sabe que nós temos sociedades com perfis muito diferentes, né? Os negócios de contabilidade têm uma característica. Você tem muitas sociedades familiares. E familiares, digamos, na horizontal. Então, às vezes, você tem marido e mulher como sócios, você tem irmão e irmã como sócios, você tem familiares da mesma geração, da mesma idade. Às vezes, você tem sociedades com diferentes gerações. É o pai que chamou o filho para trabalhar, botou o filho na sociedade, e daqui a pouco a esposa entrou na sociedade também, e tem o cunhado. Já viram empresa assim? As empresas contábeis, elas carregam muito essa questão, né, de empresas familiares e sociedades familiares. Às vezes até sociedades de fato e não de direito, né? Às vezes você é sócio de uma empresa só na boca, só no jeito de tratar, mas você não está no contrato social. Então, assim, é um negócio que tem uma complexidade. E por vezes é difícil você ter esse diálogo, né? Por N motivos. Muitas vezes as pessoas da geração mais velha do que a nossa, e isso não é uma crítica, enfim, é uma coisa que eu observo por vezes. Às vezes acontece, às vezes não é uma regra geral, ok? Mas muitas vezes, o que me falam muito no canal Contabilidade Consultiva, Pedro, eu quero mudar minha empresa, mas o meu pai e minha mãe não querem. Meu pai e minha mãe não me ouvem. Você já percebeu isso? Já teve essa percepção? Se você é um sucessor, se você está sucedendo uma empresa de contabilidade, você sente essa resistência? De repente, seu pai, de sua mãe não ouvir as suas ideias? Bota um coraçãozinho para mim aqui. Bota um coraçãozinho aqui, coraçãozinho oculto. Sobe aquele coraçãozinho assim, ó. Esse aí. Por outro lado, também já vi muitas pessoas falando assim, Pedro, meu filho e minha filha é maluca, quer revolucionar tudo, quer transformar tudo, quer mudar tudo, as coisas estão funcionando, mas ele quer mudar, ou quer mudar de qualquer jeito. Então, assim, a comunicação na sociedade é um desafio. E eu quero dar uma dica importante que eu fiz na nossa empresa e que transformou o nosso negócio. A história, tem um ditado antigo que fala, né? Santo de casa não faz milagre. Você já ouviu esse ditado? Santo de casa não faz milagre. E, cara, é verdade. É verdade. Porque parece que o santo de casa ele não tem a credibilidade. O santo de casa, ainda mais quando você tem uma relação familiar, quando você está falando do teu sócio, imagina só, eu sou pai, meu sócio é meu filho. Eu limpei a bunda dessa criança. Essa criança começou a falar, ela repetia tudo que eu falava. Eu tive que ensinar ela a fazer conta. O que esse moleque quer me ensinar? Eu sou o pai, tá bom? Sou o pai. O que esse moleque quer me ensinar alguma coisa de negócio? Da mesma forma o filho. O filho tem lá o pai, porra, meu pai é um velho que não entende nada, fica mandando corrente de WhatsApp, cai em todas as fake news. Toda fake news, meu pai é assim, tá? Não sei se teu pai é assim, bicho. Rapaz, essa galera, dependendo da... cai numa facilidade em fake news, né, cara? Toda mentira na internet, eles caem. Incrível.
Jesus, tem que fazer um curso de WhatsApp. Eu vou lançar um curso. Vocês vão ver. Um dia eu vou lançar um curso de WhatsApp. Sacanagem. Então, quando você tem uma relação familiar, às vezes você não tem o respeito necessário que uma boa sociedade precisa ter. O respeito que uma sociedade precisa ter. A ponto de, não sei se você já sabe disso, né? Eu com meu pai, antes da gente criar a marca contabilidade, eu cheguei também a brigar com meu pai várias vezes. Assim, de mandar tomar no cu. Ah, sou velho, você não entende porra nenhuma, não sei o quê. Quando é que isso aconteceria com um sócio não familiar? Nunca. Eu nunca xingaria um sócio não familiar. Porque, porra, tem educação. Mas quando você tá em casa, cara, parece que essa barreira a barreira do respeito, ela é muito frágil, né? Você convive com a pessoa e às vezes você carrega coisas do passado, né? Porra, no passado você não me fez aquilo e eu guardei aquele rancor e na hora aquilo vem à tona na empresa e você mistura emoções. Não sei se você já viveu isso contigo. Então, quando você tenta falar alguma coisa dentro de casa, por vezes a pessoa não entende. Existe um bloqueio mental na pessoa. Você está falando a coisa certa, mas a pessoa não quer entender. Simplesmente porque é você que está falando. Você já viveu isso? Já sentiu isso? Isso é com a Tayana, é isso? Eu acho que é isso. A Thay falou. Não dão credibilidade. Isso aí, não dão credibilidade. Quem é você para falar que eu estou errado? Se eu troquei tua fralda, menina. É difícil. Então qual é a sacada que eu quero te dar? Um insight que eu quero te dar que é poderoso. Você precisa aprender a falar o que precisa ser dito pela boca de outra pessoa. Falar o que precisa ser dito pela boca de outra pessoa. Para de querer ficar falando você. Porque você, os seus sócios, por vezes, não vão te dar credibilidade, porque santo de casa não faz milagre. Fale o que você precisa falar pela boca de outra pessoa. Como assim, Pedro? Falar o que eu tenho que falar pela boca de outra pessoa? Cara, por exemplo, se você me acompanha aqui no canal Contabilidade Consultiva, você deve ver que eu dou algumas sacadas legais. Algumas vezes eu falo bobeira, outras vezes eu falo coisas legais, não é verdade? Faz sentido? Cara, deixa que eu falo com seus sócios. Inclusive, se você tá achando que essa live tá legal, manda esse aviãozinho pro teu sócio. Deixa que eu falo com ele. Porque eu não sou um santo de casa. Se eu não sou um santo de casa, a chance de eu fazer um milagre é muito maior do que você. Se você tem um problema, foi inclusive o que aconteceu na nossa empresa. Eu e meu pai, né, depois dessa história toda, que a gente fez a cisão de sociedade do meu pai, e a gente, antes de ter outra sociedade, eu e meu pai viramos sócios, e a gente brigava muito. As nossas brigas só foram parar quando o nosso sócio, o atual sócio Glauber, entrou na sociedade. Porque quando ele entrou na sociedade, e, na verdade, antes mesmo, né, quando ele estava fazendo consultoria com a gente e começou a fazer reunião de sócios, tendo um terceiro nessa reunião de sócios, as brigas foram parando. Começou a diminuir a agressão. Aquela agressão gratuita, sabe? Aquela alfinetada que você dá, ela diminui. Você fica até com vergonha de agredir a outra pessoa na frente de um terceiro. Você fica até com vergonha de ser injusto na frente de uma outra pessoa, sabe? E todos nós temos essa questão, sabe? Então, fale o que precisa ser dito pela boca de outra pessoa. Dependendo do porte da sua empresa, contrata uma consultoria. Presta atenção. As maiores empresas do mundo contratam consultores. Qual é a lógica das maiores empresas do mundo, que têm os executivos mais bem reconhecidos e bem remunerados do mundo, contratarem consultores? Fala pra mim. Qual é a lógica da Petrobras contratar a Mana Key, por exemplo? Qual é a lógica Enfim, qualquer empresa, todas as grandes empresas do mundo têm grandes coachings do mundo. Por quê? Porque eles sabem que santo de casa não faz milagre. Eles pagam para alguém de fora falar aquilo que eles mesmos poderiam falar. Só que quando você traz alguém de fora, com outro jeito, com outra linguagem, com outro sotaque, essa pessoa consegue fazer com que a mensagem entre na cabeça das pessoas. Então a dica final que eu quero te dar é essa. Se você está tendo algum conflito, se você já falou alguma vez e não conseguiu ser ouvido, tenta falar pela boca de outra pessoa. De repente contrata um consultor, paga um treinamento, faz um treinamento junto com seus sócios, mas deixa com que ele ouça isso vindo de outra pessoa. Porque quando você ouve isso de outra pessoa, a chance dele entender e aceitar é muito maior. Muito melhor do que você ficar lá insistindo e só se desgastando. Fez sentido, galera? O que vocês estão achando aí? E dica final,
pessoa fala, porra, Pedro, caramba, você tá falando então que eu tenho que fazer reunião toda vez com o meu sócio? Cara, mas reunião todo mês, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, é muito corrido o meu dia. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem duas escolhas. Ou você vai ter tempo para prevenir, ou você vai ter tempo para remediar. Ou você tem tempo de ir na academia, ou você tem tempo de fazer tratamento, fazer fisioterapia. Qual a escolha? Qual tempo você quer gastar? O tempo da preparação, do fortalecimento ou o tempo da recuperação? E mais uma vez, você trabalha 250 horas por mês. Porra, não tem 2 horas no teu mês para fazer reunião, gente? Não tem 2 horas. Tempo é questão de escolha. Todos nós temos a mesma carga horária de 24 horas. Se falta de tempo fosse a questão, os desocupados seriam os mais bem-sucedidos na sociedade. E pelo contrário, você vê que as pessoas de mais sucesso, na maioria das vezes, são as pessoas que estão mais ocupadas, fazendo aquilo que faz elas crescerem. Então, falta de tempo não é bom, quem tem tempo sobrando tá ruim, tá errado. Claro, não sei se você esteja em outra fase de vida, não quero descansar, é outra história. Mas se você está querendo empreender, você precisa ocupar seu tempo com coisas certas. Eu posso te garantir, fazer reunião com seus sócios é um dos melhores investimentos de tempo que você pode ter. Até porque uma sociedade desunida pode ser a pior coisa que acontece. Sócios em que cada um rema para um lado, quebra o barco. E você não está aí para quebrar esse barco. Galera, estamos chegando aí na reta final. Nosso horário aqui no Instagram vai estourar daqui a pouquinho. Me diz aqui o que vocês acharam. Vocês gostaram desse bate-papo? Diz aqui no comentário para mim. Eu fiquei tão entretido no bate-papo que eu não peguei nem a minha cerveja. Eu vou pegar uma cerveja em homenagem a vocês, porque vocês sabem que sexta-feira é dia da cerveja, live com cerveja, né? Então vamos pegar aquela cervejinha. Ai. Rapaz, o joelho chegou até a doer agora de levantar. Jesus do céu. Filosofou, o tempo é questão de escolha. É isso aí. Jesus, está acabando a cerveja. Estamos com um problema de gestão aqui na minha casa, de estoque. Maravilha, galera. Obrigado aí pela presença de vocês. Nós vamos voltar com as nossas lives na semana que vem, se você... Pera aí, deixa eu abrir isso aqui só um minutinho. Ouça o som. Coisa linda. Acabou o long neck, vai ter que ser aquela estelinha de... Nós estamos nessa maratona de lives, atalhos e obstáculos para você crescer na contabilidade, para você superar a crise. Essa primeira semana foi incrível. Se você perdeu alguma das lives, dá tempo de assistir ainda. Eu estou disponibilizando elas no IGTV. Essa semana eu fiz, olha... eu fiz uma análise, cara, essa foi muito boa, inclusive. Mais de 1000 visualizações nessa live, que é uma live de análise da estratégia da Contabilizei. Fiz uma análise no site, compartilhei com vocês, coisa que ninguém fez na história, eu fiz, tá lá para você no IGTV. Na quarta-feira eu dei uma mentoria gratuita de transformação digital de empresas contábeis. Essa foi uma mentoria lá pro time do QuickBooks, também já está disponível. Se você não assistiu, me manda mensagem. Enfim, foi uma semana daquelas que não falta motivo para você se transformar, enfim, de fazer essa mudança. E agora você sabe, chama seu sócio, chama sua sócia, porque são eles que vão fazer junto com você. Ó, pessoal, já tava me pegando aqui. E a dieta? Porra, vocês estão me fiscalizando mesmo, né, cara? A dieta. Se bem que isso aqui, vamos ver quantas calorias tem na cerveja? Me falaram que tem menos caloria do que um suco de laranja, então pode tomar. Cadê? Essa não tem caloria. Enfim, não tem caloria líquido. Líquido pode, dieta líquida. Sexta-feira pode, depois eu volto na dieta, vocês vão ver. Juscelene, via live sobre a Contabilizei. Isso aí, gostou? Me liga e vamos tomar uma. Pô, toma uma cerveja pessoalmente, né, gente? Eu não aguento uma ligação, não. Quero tomar cerveja pessoalmente. Acabar essa loucura de coronavírus. Galera, obrigado pela presença de vocês. Fico feliz de na sexta-feira ter tanta gente comigo aqui nessa live. Valeu pela tua confiança, valeu pelo seu tempo, valeu pela sua força. Estamos aí nessa caminhada, nessa jornada de transformar nosso Brasilzão através dos contadores consultores. E sem dúvida nenhuma, melhorar a gestão dos negócios faz parte disso. Primeiro vamos melhorar dentro de casa, para que depois a gente se fortaleça e possamos melhorar a dos nossos clientes. Não é isso? Então, um abraço, um ótimo final de semana. Segunda-feira nos vemos de novo na nossa live, às 19 horas. Coloca já um alarme no teu celular para você não perder, tá bom? Tchau, tchau.